Com um pesquisador da Fiocruz, Gessen Orellana, que falou, que apontou justamente essa situação dramática no norte do país, em Manaus principalmente, falava sobre a falta de oxigênio hospitalar em unidades de saúde de Manaus. Obrigada por atender a Band News FM, doutor. Queria que o senhor traçasse um panorama. A gente conversava agora há pouco com uma técnica em enfermagem de um dos hospitais de Manaus. Situação extremamente crítica, não? Boa tarde. Boa tarde, Débora, Felipe. Olá. E a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. É com muito lamento, né, com muito desapontamento, né, que a gente, mais uma vez, acaba levando mais essa novidade, né, da capital mundial da Covid-19, Manaus, né. Infelizmente, é uma notícia que nos dói muito, né, por vermos, né, uma série de profissionais, né, aos prantos, né, inclusive psicólogos, né. Por que eu destaco os psicólogos, né? Porque são justamente eles que são treinados para evitarem o descontrole emocional, né? Então, quando você vê um psicólogo chorando numa situação dessa, é porque realmente tudo saiu do controle e nós chegamos num momento em que ou você intervém radicalmente em Manaus, né, de forma que você consiga mudar a direção da gestão da pandemia, ou nós vamos continuar vendo esse tipo de situação se repetir, né, e Manaus pode ser uma das candidatas à terceira onda de contágio e mortalidade por Covid muito em breve, né? Dada a experiência trágica que nós tivemos na primeira onda e agora na segunda onda, com essa novidade para a humanidade, né? De uma nova cepa, provavelmente, né? E desse colapso sem precedentes. Doutor Orellana, quem se omitiu nesse caso específico de Manaus e do estado do Amazonas e qual seria a melhor maneira de reduzir os impactos dessa situação trágica, diminuir um pouco a curva? O que é que se pode fazer no curto prazo, no médio prazo também? Olha, eu acho que olhar para o passado, nesse momento, não vai nos ajudar muito, né? Acho que daqui para frente é que é a questão. Só que a grande questão nesse momento é, eu pensaria, se eu fosse alguém que tivesse que tomar alguma decisão, em uma intervenção federal. Eu não pensaria em outra opção, porque as equipes que nós temos de vigilância epidemiológica, de vigilância em saúde no estado do Amazonas e em Manaus, elas deram todas as provas possíveis, né, para que nós possamos dizer com certeza que eles falharam gravemente. No entanto, uma intervenção federal no contexto atual que nós vivemos no Brasil, né, com o ministro da Saúde, né, fazendo declarações estapafúrdias, né, como o lançamento do tratamento precoce que não existe para a Covid-19, essa incerteza em relação ao Plano Nacional de Vacinação. Infelizmente, nós não temos saída em curto prazo objetivamente. A única solução que nós teríamos seria judicializar tudo, né, um juiz baixar uma decisão decretando um lockdown rigoroso de uns 20, 30 dias e esperar a gestão tomar alguma decisão diferente do que eles têm feito hoje. O governo do estado e a prefeitura estão alinhados com essa possibilidade? Estão abertos a essa discussão, doutora Orellana, de um lockdown sério mesmo, de seríssimas restrições à circulação de pessoas? Olha, é muito importante nós recobrarmos a história recente da epidemia em Manaus, né? Nós alertamos efusivamente a imprensa local, inclusive a imprensa internacional, a comunidade científica, né, da gravidade da situação de Manaus. Fomos ignorados, né? Inclusive dentro da própria Fiocruz, nós fomos duramente criticados, né, por nossas posições. E agora nós estamos vendo essa situação caótica, né? Essa situação dramática, né, que se deu em função da omissão das autoridades sanitárias, em especial do estado do Amazonas, né? O ex-prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio Neto, ele chegou a concordar com nossas recomendações de lockdown em setembro de 2020, mas ele imediatamente foi criticado em menos de 24 horas pelo presidente Jair Bolsonaro, que classificou a proposta como absurda, e endossada pelo governador
do estado do Amazonas, o senhor Wilson Lima, né? Então, são situações que a gente fica sem saber o que fazer, nós não temos o que fazer, erramos no passado, queremos olhar para o futuro, e você escuta o atual prefeito de Manaus fazendo declarações, inclusive, antes da posse, que vai distribuir vitamina e ivermectina para a população de Manaus enfrentar a epidemia de Covid. Então, realmente, eu não sei nem te dizer, Felipe, qual que é o caminho que a gente vai seguir, porque para onde a gente olha, nós estamos mal gerenciados, mal administrados, e os encaminhamentos sanitários dados tanto pelo município, como pelo estado, como pelo governo federal, estão nos colocando numa situação explosivamente perigosa, né? Estamos conversando com Gessem Orellana, ele é pesquisador da Fiocruz Amazônia. Doutor, o senhor visitou esses hospitais, essas unidades, teve acesso a vídeos, a áudios de profissionais, de pacientes. Queria que o senhor nos contasse o que o senhor viu, o que o senhor recebeu de denúncia, para que quem está longe, né, para quem não faz ideia do que está acontecendo nos hospitais de Manaus, de outras cidades também do estado do Amazonas, como é que está a situação no dia a dia desses pacientes, desses profissionais, da falta de equipamentos? O que o senhor recebeu aí de denúncia, pôde ver de perto? Olha, Débora, hoje de manhã, conversando com a Mônica Bergamo, né, antes da apuração em detalhes dessa dramática situação, eu fui bem franco com a Mônica, inclusive ela ficou espantada, né, quando eu disse, olha, essas pessoas que morreram nesses hospitais, que estão morrendo nas outras unidades de saúde, que vão continuar morrendo durante o dia de hoje, elas, na verdade, representam uma tragédia que estava sendo ocultada há dias em Manaus. Por quê? Nós tínhamos estatísticas da Prefeitura Municipal de Manaus mostrando um aumento muito grande no quantitativo de óbitos fora do hospital. Ou seja, as pessoas estavam morrendo por asfixia em casa, sem assistência, dado o colapso da rede pública e privada hospitalar de Manaus, né? Então, porque o paciente chegava ao hospital e não podia ser atendido, voltava para casa. Pior do que isso, Débora. Ele Nem morria chegava em casa, ou morria dentro da ambulância. Nós temos, inclusive, relatos de pessoas do SAMU, de profissionais do SAMU, mostrando as telas do sistema de regulação de leitos, né, onde as ambulâncias estão marcadas como retornando para as unidades de saúde com o paciente em óbito. Bom, nós estamos ouvindo aqui o Dr. Gessem Orellana, pesquisador da Fiocruz, falando sobre a realidade de Manaus, a realidade do estado do Amazonas. Imagino que a solução emergencial, o senhor falou que é difícil até desenhar uma solução para curto e médio prazos, né? E a gente aqui do lado de fora entende, a gente tem acompanhado também casos não só do Brasil, mas do planeta inteiro, as dificuldades que todos estamos passando. Mas eu pergunto, essa solução emergencial, né, teria que ser, além do lockdown que o senhor citou, uma busca por suprimentos para tentar minimizar a intensidade da curva, né, de óbitos e internações no estado, especialmente na capital Manaus. Isso poderia ser feito? Isso custaria muito tempo? Demandaria ajuda de que instituições? Felipe, essa é uma pergunta importantíssima que você fez, né? Então, quando você pensa numa resposta de imediato, numa resposta de curto prazo, infelizmente, nós não temos solução para o problema. Por quê? Essa demanda de internação de pacientes graves e de óbitos por Covid, na realidade, ela representa um resíduo das pessoas que foram expostas ao novo coronavírus há 15, 20, 30 dias atrás. Portanto, por mais que você traga todos os cilindros de oxigênio, os leitos de UTI existentes no Brasil para Manaus, o que não vai acontecer na prática, você não vai conseguir reduzir a demanda por leitos clínicos e de UTIs e os óbitos que inexoravelmente vão acontecer, dada a fortíssima
altíssima circulação viral em Manaus e no interior. Esse é outro aspecto que está sendo ignorado também nesse momento, né? Nós estamos falando da crise de Manaus, mas na realidade a crise de Manaus, ela representa a crise do Estado, porque nós não temos leitos de UTI no interior e toda a demanda do interior está drenando para a capital Manaus, tornando a situação ainda mais dramática, né? Então, de imediato não é possível fazer mais nada, né? Mas pensando daqui a 3, 4, 5 dias, não tenho dúvidas, né, de que o envio emergencial de profissionais de saúde qualificados para trabalhar em UTI, equipamentos, cilindros de oxigênio, são uma prioridade nacional. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. O presidente da República com certeza vai se manifestar nesse sentido, o ministro da Saúde vai se manifestar nesse sentido, porque amanhã ou hoje mesmo o Manaus estará em todas as manchetes do mundo com essa tragédia que se instalou nesse momento em Manaus. Vamos ver se eles se manifestam, né? O mínimo que a gente espera. Doutor Gessen Orellana, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado pela atenção. Os microfones da Band News FM estão à sua disposição para que o senhor traga mais informações, apelos também, se for necessário, alertas para toda a população. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Felipe, Débora, bom trabalho.